Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu vou conversar com Hugo Nascimento, diretor de suprimentos da Alltech para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será Ração, pesquisa global vê recuperação do setor em 2024. Hugo Nascimento, tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Espero que seja uma boa conversa, né, que a gente possa trocar bastante informação e que eu possa ajudar, né, ao seu público, né, que a gente consiga conversar bem e eu trago algumas informações relevantes. Eu fiquei sabendo que você é uma das pessoas que mais entende do setor de rações nesse país, viu? Nem tanto. Tem muita gente no Brasil que entende, né? Eu costumo dizer que no Brasil existem pessoas, né, que entendem de futebol e pessoas que entendem da produção de soja e milho e de nutrição animal. Então elas discutem todo o tempo isso, né? Cada uma pessoa tem uma opinião, a gente tem que considerar todas. Bem, eu trabalho com nutrição animal há 34 anos. Né? Comecei bastante jovem, passei por várias empresas. Né? Hoje estou na Alltech. A gente tem uma parceria, né? A Alltech fez uma aquisição com a Cobi, que é uma fábrica também de nutrição animal. Então já estou nesse mercado aí há mais de 34 anos. Eu posso dizer que eu conheço um pouco. Vocês têm uma fábrica aqui em Goiás? Temos uma fábrica em Anápolis, né? É uma fábrica multiespécie, produz ração para peixe, ruminante, equinos, tá? Nós não produzimos pet food, mas nós temos uma fábrica aí no Goiás, em Anápolis. Recentemente eu tive o prazer de entrevistar o Mark Lyons, que é o CEO, né, mundial da Alltech, presidente, CEO. Ele estava em São Paulo e eu tive o privilégio de conversar com ele a respeito de um projeto, de um documentário chamado O Mundo Sem Vacas. Eu achei bem interessante a iniciativa. Sim, é uma iniciativa hoje que a gente está promovendo, né? É uma história muito interessante, ele deve ter contado para você, mas é um vídeo, né, um documentário que tenta mostrar esse gap, né, do produtor, né, de animais para a indústria, né? Porque o consumidor ele tem um contato com a carne no supermercado, né? Então, onde ele está comprando a carne, ele não conhece o que acontece nos bastidores, né? E você tem uma indústria muito forte, né? Uma indústria muito potente que está no meio do produtor e entre o produtor e o supermercado. E esse filme ele mostra essa realidade, né? Mostra como que é a realidade em vários países. É um documentário muito interessante, né? A gente realmente, como empresa, nós estamos apaixonados por ele. Vamos investir mais ainda, né? Para a gente poder comunicar mais, para cobrir esse gap que existe entre a indústria, né? Ou o consumidor final e também os produtores, né? Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa aí. Que pesquisa é essa, né, que traz o resultado aí das rações? Nós estamos na 14ª edição dessa pesquisa, né? São 14 anos, a gente vem aprimorando ela ano a ano. Só para você ter uma ideia, a pesquisa tem participação de 142 países e mais de 28 mil fábricas de ração. Então, mostra a produção global de ração, que chegou em 2024 a mais ou menos 1,4 bilhão de toneladas, né? É um número bastante expressivo, né? Quando a gente pensa que toda essa ração, tirando logicamente a parte de pet, de equinos, ela é direcionada à produção de proteína no mundo inteiro, é um número bastante importante. A gente faz questão de mapear isso, né, para entender onde estão os gaps, o que aconteceu no mundo inteiro com essa produção, até mesmo porque a Alltech, né, é uma empresa de tecnologia, né, que tem total interesse em entender como que se está produzindo ração no mundo inteiro. Pois é, no ano passado o Brasil superou a média global, né? O que explica esse crescimento de 2,4% na produção de ração no Brasil? Vários fatores, né? São vários fatores. Um crescimento, eu costumo dizer que ele não vem apenas de um único lugar. Logicamente, nós tivemos uma performance muito grande em aquacultura, né? Com um crescimento em 9% na produção de produtos para peixe e camarões. Tá? Nós também tivemos aí uma demanda por bovino de corte, né? 7%, que por dois motivos. Um dos motivos, logicamente, é o gap da produção de aves e suínos no mundo inteiro, que fez com que o Brasil realmente conseguisse produzir e exportar bastante no segundo semestre de 2024. Então, foi muito interessante, né? Então, isso se dá muito também por um problema, né, que nós temos no mundo inteiro,
peste suína africana, né, e gripe aviária, né? São dois problemas que vêm afetando muitos países. E também, né, nós crescemos na produção de ração de aves de postura, né, 6,5%. Logicamente, a gripe aviária ela tem um impacto muito grande nisso. O Brasil exportou e vem exportando em 2025, né, mais ovos e subprodutos derivados de ovos como nunca. Então, o próprio consumidor brasileiro está sentindo isso na gôndola do supermercado, né? É um impacto muito, muito grande nos preços que a gente tem de ovos. Então, todo mundo que vai ao supermercado consegue perceber. É por esse motivo, né? O Brasil está realmente uma demanda muito grande de exportação. Falando em aquicultura, eu estive recentemente no AquiShow, lá em Uberlândia, Minas Gerais, e eu fiquei impressionado, rapaz, com a quantidade de gente interessada no assunto, inclusive as palestras sempre lotadas, muitos estandes, muitas empresas participando. O que aconteceu que parece que, assim, quais fatores impulsionaram, né, esse interesse e essa alta de 8,6% na produção de ração para a aquicultura no Brasil no ano passado? Bem, por característica, né, o Brasil tem 12% da água doce do planeta, né? Então, existe um mercado potencial gigante para a aquacultura, né? Hoje a gente tem 2 estados que lideram essa produção, Paraná e São Paulo, né? E também vemos uma crescente produção de camarões no Nordeste do Brasil, né? Muitas pessoas dessa indústria falam que o peixe vai ser, a tilápia, né, propriamente dita, vai ser o novo frango. Mas assim, essa indústria, ela enfrenta muitos desafios, como toda indústria, né? Não é diferente na aquacultura, né? Então, no meu ponto de vista, nós temos um grande potencial para crescer a aquacultura. Muita gente, né, vem olhando para esse mercado, vem investindo, né? Talvez os maiores investimentos na indústria de ração nos últimos tempos seja na parte de ração para peixes, né? Mas a indústria enfrenta muito desafio, né? A primeira, na minha maneira de ver, é a cadeia logística, né? Que ainda não existe uma cadeia logística. Logicamente, você tem 2 estados aí, né? Paraná e São Paulo, que já vem ajustando isso. Mas, por exemplo, é impossível hoje você pensar num peixe produzido na Amazônia, né? Ser comercializado aqui em São Paulo, né? E você puxar essa demanda. Temos também aí um desafio genético, né? O Brasil, assim como outros países, né, asiáticos, né, vem desenvolvendo a genética de camarão e de tilápia para que a gente tenha um melhor aproveitamento de filé, um crescimento, né, e que também a gente consiga superar os desafios sanitários que essa indústria tem, né. É uma indústria que sofre bastante com doenças, né, o camarão realmente foi um dos que mais sofreram, mas a tilápia também. Então a gente tem esses fatores, na minha opinião, que a gente precisa superar. Outro ponto também é o consumo ainda, né? O brasileiro é um consumidor de proteína, mas hoje a gente consome muito frango, muito ruminante, e a gente tem essa disponibilidade, né, dessas 2 proteínas aqui. Então o mercado, né, o marketing dessas empresas que produzem peixe, ela tem que olhar para esse consumidor, né, que está no supermercado e trabalhar isso cada vez. E também a gente tem uma grande oportunidade, que é o mercado de exportação. O Brasil vem se consolidando como um dos principais jogadores na exportação de peixe, né? E a gente o Brasil vem trabalhando, né, para que isso aconteça. A indústria como um todo, as associações ligadas à piscicultura vêm trabalhando, o Ministério da Pesca vem trabalhando para que a gente consiga, né, o Ministério da Agricultura também consiga fazer essa exportação e essa produção de peixe no Brasil cresça cada vez mais. Bom, saindo da aquicultura e indo para o setor de bovinos de corte, o crescimento foi de 7%, que é um crescimento bem relevante, né? Quando a gente olha a produção de ração, nós temos que lembrar, assim, o Brasil é o primeiro exportador de ruminantes, né, de carne bovina do mundo, né? Isso. E no segundo semestre do ano passado, nós tivemos uma demanda, vamos dizer assim, acima do que todo mundo esperava, né? Foram 2 semestres completamente diferentes, né? Isso, aliado, né, a um modelo de produção hoje de confinamento, né, ligado confinado, que é um modelo que é produzido na Austrália, produzido nos Estados Unidos e que no Brasil vem ganhando espaço ano a ano, né? O gado no Brasil ele é criado a pasto, a maioria, mas, né, a partir do momento que a gente vem adicionando novas tecnologias, né, de alimentação, de manejo,
Outra coisa também que vem impactando, a oferta de ingredientes, né? Então hoje a gente tem DDG, tem várias outras culturas, como o sorgo também, que vem crescendo no Brasil. Em alguns estados do Brasil nós temos 3 safras, isso vem mudando, né, essa visão, né, do produtor, né, de gado de corte no Brasil, e a gente vem crescendo nos confinamentos, boitéis, né? Essa é uma tendência nesse modelo de produção que tende a crescer. Isso crescendo, logicamente, leva a um aumento no consumo e produção de ração, né? Porque o gado confinado, prioritariamente, ele tem que consumir ração. Vamos fazer mais um intervalo comercial? Já já nós estamos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou compartilhando com vocês o resultado de uma pesquisa global que vê recuperação do setor de rações. No ano passado houve grande crescimento e o Brasil teve um papel relevante. E quem está compartilhando essas informações conosco é Hugo Nascimento. Eu gostaria que você falasse para a gente agora do setor da avicultura, que é um setor que está meio complicado agora, está meio problemático, né, em função desses casos que aconteceram aí, né, de gripe aviária. Apesar que já era previsto, o Brasil vem se preparando há muitos anos para isso, né? Temos muita sanidade, né, e biosseguridade também, mas é um setor importantíssimo, né? Como é que foi o desempenho desse setor no ano passado em relação às rações? Quando a gente olha para o frango, a gente tem que lembrar que o frango representa 25% a 27% de toda a produção global de rações. É um número gigante. Tá? O Brasil também é o principal exportador dessa proteína, né? Tem aproximadamente 35% do mercado mundial, né? E é o terceiro maior produtor. Né? No ano passado, a produção brasileira de frango de ração cresceu 1,6%. Né? Mas, quando você coloca isso em volume, né, ele representa bastante em toneladas, né? Considerando que eles têm aí quase 27% do mercado global e considerando que o Brasil é um grande player, né? Eu acho que a produção de frango no Brasil, ela é consolidada, né? São grandes empresas, né, que trabalham nesse setor, elas são integradas, produzem a sua própria ração. E assim, o frango, toda vez que a gente olha um frango, a gente tem que lembrar que o frango ele era terminado em 90 dias, consumia um certo volume de ração, terminado em 60 dias, e hoje o frango é terminado em 45 dias. Então, assim, nós temos no frango talvez uma genética super avançada, uma nutrição super avançada, né? A gente não espera realmente, a não ser que o Brasil produza mais, que a gente cresça mais, né? Porque o frango sempre a gente olha produzir mais com menos, né? Com mais tecnologia e nutrição, com mais genética, né? Para que a gente consiga o melhor, né, dessa produção, o melhor dessa indústria, assim que a indústria trabalha. Mas assim, nós não podemos esquecer que 1,6% no frango, né, representa um volume gigante de ração. Agora, para aves de postura, esse crescimento já foi de 6,5%. A ave de postura realmente, quando você olha, né, o problema sanitário que o mundo tem, né, você entende que existe uma oportunidade muito grande para postura e um cuidado muito grande, né? Nós tivemos um foco aqui no Brasil, não é numa granja de postura, porque veja bem, nós temos um ciclo no frango de corte de 45 dias, mas nós temos um ciclo no ave de postura de 6 meses, né? Então, quando outros países estão afetados, né, por uma gripe que teve que dizimar sua produção de postura, logicamente abriu uma oportunidade, né, muito grande assim, para o Brasil produzir e exportar. Tanto que é o que a gente falou no começo, né? O Brasil vem batendo um recorde em exportação de ovos, subproduto de ovos, e existe um potencial muito grande com a abertura no mercado americano, né? Que é um grande consumidor, né, que vai consumir subproduto do Brasil e que abre um espaço muito grande para que essa indústria realmente cresça, né? E como eu falei no começo também, né, os preços
né, que a gente tem hoje no mercado interno, rentabiliza esse produtor, né, que pode investir mais ainda, né? O que a gente tem que ter realmente cuidado é com a barreira sanitária, com o combate sanitário, né, a gripe aviária, para que a gente não tenha que perder produção no Brasil, né? Mas é um grande potencial a produção de ovos no Brasil. Hugo, um setor que é muito relevante também para o país é o setor da suinocultura. E teve um aumento de 1%. Esse aumento, ele é relevante? Ele está dentro do esperado? Está acima ou está abaixo? É esperado, né, pela oportunidade que a gente teve de exportar por vários outros mercados que se abriram para o Brasil, né? 1,5% na suinocultura também representa um volume de ração bastante considerado, tá? O Brasil é o quarto maior produtor, né, de suínos do mundo, e ele tem um mercado assim muito cativo, né? A indústria suína no Brasil, ela não cresce, né, como a de frango cresceu, como a de ruminante cresceu, mas ela é uma indústria muito importante. É importante para o Brasil, é importante para os países que recebem carne suína no Brasil. Então, crescer 1%, 2%, né, na produção de ração de suínos é bastante também. A produção de ração para bovinos de leite cresceu 1,5%. Esse resultado está relacionado à adoção de novas tecnologias nas fazendas brasileiras ou a que se dá esse resultado de 1,5%? Talvez o leite seja um mercado onde o produtor busque maior competitividade, né? Porque o Brasil, ele é formado por várias pequenas fazendas, né? Mas esse produtor, ele entendeu que ele tem que tecnificar a produção dele, né? Ele tem que melhorar, né? Melhorar a genética, melhorar a produção de leite. Isso vem por dois motivos, né? Primeiro, tecnologia e nutrição. Então, logicamente, ele consome mais ração, né? Não é um volume, um crescimento grande, mas demonstra uma tendência da indústria, né? Por uma melhor nutrição, por um melhoramento genético desse plantel que ele tem e logicamente, né, uma maior produtividade, consequentemente, uma maior rentabilidade, né? É isso que essa indústria olha e a gente vem trabalhando bastante na indústria de leite, né? A Altec vem olhando para isso, né? O próprio documentário mostra bastante a indústria leiteira no mundo inteiro e a gente vem também com produtos inovadores, né, para apoiar esse produtor, para melhorar essa produção de leite, para diminuir, fazer com que esse produtor ele produza com maior sustentabilidade. Essa é a nossa ideia. Nós acreditamos muito no mercado de leite no Brasil, confiamos muito nesse produtor, a gente tem bastante coisa para crescer. Bom, até agora nós falamos do mercado de proteína animal, mas agora tem um outro mercado também que traz muita alegria e tem crescido muito, que é o mercado de pets. Como é que foi a desenvoltura desse mercado aí, nessa pesquisa? 2024 a gente olha para o mercado de pet no Brasil e ele cresceu 3,4%. É abaixo ainda do que esse mercado vinha crescendo. A gente estima aí um crescimento de pet aí anual entre 6% e 10%, né? 6% nos últimos anos, cresceu 3,4% em 2024, mas isso tem muita relação com o desenvolvimento econômico, né? Mas o setor de pet é um setor que faturou o ano passado 77 bilhões de reais, né? O Brasil é o terceiro maior mercado de animais de estimação, né? Está atrás apenas de China e Estados Unidos. E a gente vê o mercado de pet, um mercado em constante crescimento, né? A gente não tem no mercado de pet uma retração, né? Nutrição animal é só uma parte, né, do mercado de pet. Então você tem todo o produto veterinário, né? Você também tem bastante serviço ligado a esse mercado. E assim, o pet, a gente tem a humanização do pet, né? O pet, a gente costuma dizer que no passado o cão era o cão de guarda, né? Depois ele virou melhor amigo, né? Depois ele virou o filho e agora ele é o bebê, né? Então, é bem assim, né? Então você cria o pet hoje como se ele fosse o seu filho mais novo, né? Então, essa humanização do mercado de pet ela é bem interessante, faz com que várias empresas cresçam, né? É um mercado que não é tão fragmentado como o mercado de nutrição animal no Brasil, né? Ele é dominado por algumas empresas, mas é um mercado em constante crescimento, é um mercado que faz diferença no Brasil. O Brasil tem grandes oportunidades, né, no pet food,
como exportação, produção de produto úmido, né? O Brasil tem matéria-prima para fazer esses produtos e a gente vê o Brasil no futuro realmente como um grande exportador também de nutrição para cães e gatos. Bom, o Brasil conseguiu manter um crescimento em todos os segmentos que foram avaliados, exceto em um, que foi o de equinos. O que aconteceu com esse segmento de equinos? É interessante, né? Assim, fatores econômicos têm muito a ver quando a gente olha animais que são criados para esporte e lazer, né? Então, logicamente, esperar, né, que esse segmento cresça, né, num cenário econômico, vamos dizer assim, difícil, né, é uma coisa que a gente realmente não espera. Como também gado de corte elite, né? Então, você vê, a gente tinha um volume, um grande número de criadores de gado de corte elite, e quando você tem problemas econômicos, logicamente, né, é uma produção cara, vamos dizer assim, são animais realmente que custam muito caro, que a nutrição realmente é caro. Então, quando você tem um problema econômico, você realmente não tem um crescimento nesse mercado. E eu espero que isso retome logo, né? Porque tanto a Altec quanto a Guabi, né, nós somos apaixonados por cavalo, né? Quando você cria um animal de lazer e esporte, você tem um vínculo muito grande com o dono, né, desse animal. Existe uma ligação muito forte entre, vamos dizer assim, criador, né, e animal. Então a gente espera realmente que esse mercado ele se recupere rapidamente, né? Esse crescimento da produção de ração, Hugo, ele está muito mais associado à expansão da capacidade industrial ou ao aumento do consumo por animal? Bem, eu não queria o aumento de consumo por animal, né? Porque toda vez que você olha em tecnologia, que você olha em genética, você sempre olha produzir um animal consumindo menos alimento, considerando que o alimento é grande parte do custo, né? Mas eu não diria que no Brasil não é só um fator, né? São vários fatores, como a gente vem comentando aqui na entrevista, né? O primeiro fator, a mudança, né, do modelo, né, de criar gado de corte, né? Aumentando o confinamento, aumentando os boitéis, vamos dizer assim, né? E você tem esse gado confinado consumindo mais alimentos. Você tem a tecnologia, né, que é usada hoje na nutrição de gado de leite, né, que faz com que a gente tenha produtores com um maior rebanho, né, mais tecnificados e, consequentemente, alimentando mais esse gado. Você tem a expansão da aquacultura propriamente dita, né, com novas áreas, com mais gente produzindo, né, com mais tecnologia. Você também tem no mundo inteiro, né, um problema sanitário que exigiu que o Brasil cobrisse esse gap, né, de produção de proteína, né? Então o Brasil hoje exporta ovo e derivados, exporta carne de boi, exporta frango, né? Então um aumento, né, dessa exportação também fez com que o Brasil produzisse mais. Por outro lado, né, eu acredito que quase não tem nenhuma empresa que não esteja aumentando seu parque fabril. O mercado de nutrição é um mercado muito fragmentado, né? Tirando, logicamente, toda a produção que é integrada, né, como a produção de aves e suínos, é um mercado muito fragmentado e você vê várias empresas, né, em vários setores, né, aumentando sua capacidade produtiva. E isso é bom para o Brasil, né? É importante, né? Eu acredito que o Brasil ele tem uma grande participação, um grande protagonismo, né, na indústria de proteína animal, né, consequentemente na produção de ração, né, isso é importante, né? É importante, é uma cadeia, né, do mercado, né, que sempre cresce, né, que é resiliente, né, e que vem, né, prestando para o Brasil, né, para o agronegócio, vem fazendo um papel muito, muito importante. Eu vou fazer mais uma pausa para os comerciais e voltamos já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete?
Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hugo Nascimento, diretor de suprimentos da Altec para a América Latina, está compartilhando conosco os resultados da pesquisa global da empresa sobre a recuperação no setor de rações no mundo todo e em especial aqui no Brasil. A gente sabe que para a economia a exportação é fundamental, né? Nós precisamos de exportar. Como é que nós estamos em termos de exportação de ração para o resto do mundo? O Brasil, né, como grande produtor de proteína, ele não exporta muita ração, né? A gente tem exportação de ração quando a gente exporta gado em pé, né, que o Brasil faz essa exportação de gado vivo, né? Mas exportar ração para outro país, a gente exporta muito na América Latina. Mas, em contrapartida, eu acredito que para o pet food, né, como a gente conversou, vai fazer todo o sentido exportar, né? Vai fazer todo o sentido exportar porque, como um grande produtor de proteína, nós temos uma indústria de subproduto de origem animal, né, também, que a gente chama de indústria de rendering, né, que vem se desenvolvendo bastante, que vem fazendo produto para o pet food, vem fazendo produto para o mercado de avicultura e vem exportando bastante. E assim como a gente exporta esse subproduto, eu acredito que o Brasil tem um espaço muito grande para exportar pet food e tem um espaço muito grande, principalmente a ração úmida, né? Na ração seca, a gente tem um pouco de competição em cada país, mas o Brasil é competitivo, existem várias barreiras, né? Em muitos países nessa ração pet brasileira, mas no úmido, eu acredito que o Brasil tem um grande potencial de crescer e de exportar cada vez mais ração pet, das duas maneiras, tanto seco quanto úmido. Existe hoje alguma adoção muito grande de tecnologia nas fazendas, né? E que vai aumentar cada dia mais, não para de aparecer novas tecnologias, né? Em todos os segmentos do agro, em todos os setores. E as indústrias, as fábricas também estão se modernizando. Isso tem contribuído para o desempenho da indústria de ração? Contribuiu nesse ano de 2024? Tem contribuído sim, né? Muitas indústrias, no ano de 2024, chegaram ao limite da sua capacidade, né, de produção, e aí elas começam a investir. Eu tive agora, por exemplo, na PEC Nordeste, né, e lá encontrei vários produtores de ração. Então, é uma região do Brasil que eu posso dizer para você, todas as indústrias de ração no Nordeste estão fazendo investimentos em aumento de produção e produtividade. É importante, né? Existe essa ampliação. Existe, por outro lado, também, né, o aumento de produtividade, a utilização de novas tecnologias, por causa de um problema que afeta todas as indústrias, não só a indústria de nutrição animal, que é a mão de obra. Tá? Nós temos uma escassez de mão de obra, né, na área industrial no Brasil inteiro. Isso também vem impactando como você produz e vem também mudando a maneira que você investe na indústria, né, nas unidades industriais, né. Também produzir com menos gente, né, dentro da indústria, com mais segurança, com mais biossegurança, com mais sustentabilidade, é uma direção que hoje que todas as indústrias estão tomando, né. A gente tem essa responsabilidade, né, com a sustentabilidade também, e a gente vê muitos investimentos indo nesse segmento, né, nessa direção. Esse gap de mão de obra em todas as áreas tem feito com que a automação se torne cada vez mais importante, né? Exatamente. A automação de processo. A indústria de nutrição ainda é uma indústria muito manual, né? Mas são fábricas que têm mais de 50 anos, 20 anos, 30 anos, né? Então são fábricas ainda que estão antigas e esse parque industrial ele tem que ser modernizado e cada vez mais a gente utiliza de automação. Em que medida a produção de ração no Brasil tem incorporado práticas sustentáveis? A prática sustentável na indústria de nutrição animal, ela vem em vários sentidos, né? Desde a nutrição, né, onde a gente cada vez mais busca, né, ingredientes certificados, né,
É importante dizer também que, por exemplo, o ruminante, ele utiliza vários outros subprodutos, né, de ingredientes, subproduto de milho, subproduto de algodão, né, que não seria destinado à alimentação, né? Então, nós temos aí, né, um animal que transforma muita coisa que deveria ser jogada fora, né, em proteína, né? Isso aí exige bastante tecnologia, né? A tecnologia de nutrição é uma das coisas que nós somos apaixonados, né? Trabalhamos nisso. Nós temos um centro genômico, né, na UTEC, onde a gente faz muita pesquisa em nutrição para que a gente consiga realmente produzir com menos, produzir emitindo menos, produzir com menos desperdício. Então essa é uma visão que a gente tem, né? Por outro lado, como eu te falei, né, a indústria está fazendo esse papel, né, de tratar os seus resíduos, né, de manejar melhor o uso da água. Então a indústria, ele olha para isso, né? Acho que muita gente que está fora do Brasil não consegue enxergar bem o esforço que o produtor brasileiro, seja ele na pecuária, seja ele na avicultura, seja ele produzindo nutrição animal, faz em prol da sustentabilidade, né? Isso está no core, né, do produtor brasileiro, está no core da indústria brasileira, seja ela qual for, né, de produção de proteína ou produção de alimentos para pet food, né, animais de companhia. Eu vejo que cada vez mais a gente vem nessa direção e se investe muito dinheiro nisso, muito dinheiro. O mundo tem passado por uma série de, como é que eu diria, de incertezas econômicas. E o Brasil não é diferente, né? Tanto é que existe uma preocupação generalizada da população em relação ao que vai acontecer na economia e tal, se haverá um empobrecimento. E mesmo assim, o Brasil se consolidou como o terceiro maior produtor mundial de ração. Como que foi isso? Num momento de tantas incertezas, o país ainda se consolida numa posição tão importante. O Brasil tem esse protagonismo na produção de ração e na produção de proteína. Então, quando a gente olha, né, o Brasil é um grande exportador de carne bovina, de carne suína, né, de peixe, de aves. Então, o Brasil ele tem esse protagonismo, né? A demanda por proteína, independente da crise econômica, né, em 2024, teve um outro viés, né, que foi o viés fitossanitário, né? O Brasil teve várias oportunidades no mundo inteiro. Nós tivemos o primeiro caso, né, de gripe aviária agora em 2025. O primeiro caso, né, em aves comerciais. Então, o Brasil, ele surfou um pouco, né, nessa oportunidade. Você tem diminuição de produção de ração e, consequentemente, de proteína, né, por exemplo, na Ásia, né, que é um dos países que foram afetados, né, pela peste suína. Você tem um pouco de diminuição na Europa. Então, o Brasil, ele cobriu esse gap, né? Logicamente que o crescimento econômico ele está diretamente ligado ao consumo de proteína, né? Não só no Brasil, né, em toda a América Latina, na Ásia, em qualquer lugar do mundo, crescimento econômico, logicamente, puxa o consumo de proteína, né? Não só de carne, mas de produto lácteo também. Mas ainda, né, eu costumo dizer que tem muita gente no mundo que não tem o que comer, né? O Brasil tem um papel fundamental nesse ponto, né? Eu acredito que o Brasil é o país com maior potencial de crescimento na produção de alimentos, de todo mundo, né? Nós podemos crescer em área, nós podemos crescer em tecnologia, né? Então, cada vez o mundo está entendendo isso, que o Brasil é esse país, né? É o país que pode alimentar mais gente, né? É uma grande oportunidade, mas também é uma grande responsabilidade, né? Eu acredito que a gente está tomando o caminho certo. São várias indústrias, muitas indústrias poderosas. A gente olha para a produção de ração, produção de nutrição animal e produção de proteína, né, como talvez nenhum outro país olha. Aí eu acho que o Brasil tem esse potencial, tem essa responsabilidade, e eu acredito bastante que nossos produtores, né, eles vão conseguir entregar para o mundo o que o mundo acredita que o Brasil pode entregar, né? E com sustentabilidade, que é importante, né? Exatamente, exatamente. Concordo plenamente com você. Meu amigo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por compartilhar conosco os resultados dessa pesquisa, mostrando que o Brasil é protagonista e que continuará sendo protagonista nesse cenário onde a alimentação se torna tão fundamental para todas as pessoas, chegar à mesa de todas as pessoas, né? Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, viu?
O prazer é todo meu, que te agradeço, sempre estou à disposição. Grande abraço. Abraço. Eu conversei com Hugo Nascimento, diretor de suprimentos da Alltech para a América Latina. E o tema da nossa entrevista foi Ração, pesquisa global de recuperação do setor em 2024. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.